vai estar abordando sobre é preciso estabelecer prioridades. O meu objetivo aqui todo dia de manhã não é tomar muito seu tempo, tá certo? Mas é trazer algum assunto, algum tema relacionado que vai te ajudar a você a buscar a ser essencialista, a saber fazer escolhas, a definir prioridades. E o tema de hoje é justamente isso aí, ó. Então, se você está chegando aqui agora, por favor, aperta nesse aviãozinho aqui, ó, e manda para 3 pessoas que se interessem por esse tema, que precisam de fato começar a entender e a viver uma vida mais essencial, uma vida mais pautada em prioridades. E eu estou baseando esse nosso treinamento aqui no livro Essencialismo. E assim, eu não estou aqui ganhando nenhum royalties com relação à venda do livro, mas eu entendo que tem sido para mim bem interessante para refletir sobre nas escolhas e na minha tomada de decisão principalmente. Né? Eu tenho realmente caminhado na leitura dentro desse livro aqui e tenho aprendido, e é por isso que o meu papel aqui de compartilhar com vocês é aquilo que eu tenho aprendido, as chaves que eu tenho retiradas aqui do livro. Então, enquanto eu estou conversando com vocês aqui, eu estou aprendendo novamente. Porque cada chave que o livro vai nos trazendo aqui é impressionante como abre uma porta na nossa mente e nos ajuda a ter um olhar com muito mais foco. E exercitar aquilo que realmente vai me ajudar a caminhar em direção à conquista do meu objetivo. Então, eu estava vendo esse tema aqui agora sobre estabelecer prioridades e me lembrou uma história o seguinte. Teve um executivo, presta atenção nisso aqui, olha só que interessante. Um executivo de uma grande empresa multinacional, ele estava na maternidade, certo? A filha dele tinha acabado de nascer. A esposa tinha passado por mais de 10 horas de trabalho de parto, durante a madrugada toda. A filha dele nasceu logo no início da manhã. E olha só que interessante, ele estava, passado essa fase mais crítica, mais tensa, quem é que pai sabe, né, do que é realmente você acompanhar a sua esposa ali, ou você que é mãe que vai estar chegando por aqui, acompanhar a sua esposa nesse trabalho de parto, e tudo aquilo que é estressante, que é desgastante, que é emocionante também, há uma certa tensão ali, né, em todas as pessoas que estão envolvidas, e quando você pega seu filho no colo ali, no caso desse executivo, ele pegou a filha dele no colo, ele foi tomado por uma emoção que nunca tinha sentido antes, então ele ficou completamente anestesiado emocionalmente, quando ele carregou a filha dele no colo pela primeira vez. E ali o amor transcendeu, nasceu não só apenas uma criança, mas nasceu um pai naquele momento. E aí ele passou durante a manhã toda com a esposa no quarto e com a filha. Então era médico entrando, era enfermeiros entrando, todo mundo fazendo aquele cuidado. Só que aí por volta de aproximadamente ali 11h30, meio-dia, ele resolve acessar os e-mails da empresa dele. Olha só que loucura, cara. O cara resolve acessar o e-mail da empresa dele, dentro da maternidade, com a filhinha recém-nascida no bercinho ao lado, a esposa ainda toda operada. E aí quando ele abre o e-mail, ele vê ali um e-mail importante, né, que era para fazer uma visita a um cliente às 3 horas da tarde, a principal conta dele. Isso o colega de trabalho, o supervisor dele, na verdade, tinha mandado para ele esse e-mail, mesmo sabendo que ele estava na maternidade. Mas era algo que precisava ser resolvido naquele dia, preste atenção, naquele dia. Ele leu aquele e-mail, foi tomado agora por uma série de emoções ali. E agora, o que é que eu faço? O que é que eu faço? 3 horas da tarde, ele precisava estar num cliente para poder fechar um contrato importante para toda a empresa. E estava sendo pressionado, preste atenção nessa palavra aqui, ó, pressionado pelo supervisor direto dele. Preste atenção. Por um dos diretores da companhia. E aí simplesmente ele capta o telefone e liga para o cara. Na ligação, o diretor ainda pressiona ainda mais ele. E adivinha o que ele faz? O que é que você faria no lugar dele? Eita pergunta retada. Sabe o que ele acaba fazendo? Ele olha para a esposa dele, olha para a filha dele, recém-nascida. E ele se prepara, vai em casa, toma banho, se arruma, e vai encontrar esse cliente juntamente com esse diretor, que precisava visitar também esse cliente, com uma conta importante, às 3 horas da tarde. Não. Meu Deus do céu. Só que aí é que a gente começa a entender, e é por isso o tema dessa live de hoje. É preciso estabelecer prioridades. Sabe o que aconteceu com esse cara? Quando ele chegou no cliente, juntamente com o diretor dele, eles começaram a conversar, né? E aí você sabe quem é daqui da área comercial ou da área que
está em contato com o cliente, tem o famoso quebra-gelo. Durante esse quebra-gelo, ele abre o coração dele e fala para o principal cliente dele, que tinha deixado a esposa e a filha recém-nascida na maternidade, para estar cumprindo com ele ali, naquele momento, aquela visita e aquela reunião. Você sabe qual foi a reação do cliente em potencial, da tão famosa conta prioritária? O dono da empresa falou assim, ó, eu no seu lugar eu não estaria aqui. Toma. Eu no seu lugar eu não estaria aqui porque a prioridade é minha família. O executivo ficou desarmado. E o diretor dele fez o quê? Você sabe o que fez? Nada. Não entrou em favor dele. Deixou ele sozinho, à deriva naquela situação. Simplesmente, esse executivo ele ficou desarmado. Simplesmente, e outra coisa, eu te digo mais, a reunião foi completamente improdutiva. E por mais que fosse produtiva, mas aquela reunião ela foi improdutiva, não foi fechado contrato nenhum ali. E agora, meu amigo? E agora, minha amiga? Você que está aí nos assistindo. Então, é por isso que é importante a gente saber estabelecer prioridades. E aí vem um ponto importante. Lembra que eu falei para você lembrar aquela palavra pressionado? Então, é fundamental com que a gente saiba a lidar com as pressões. E que a gente não deixe com que essa enxurrada de solicitações chegue até a gente como se fosse algo urgente. Camila, seja bem-vinda, Camila. A gente está falando aqui hoje sobre é preciso estabelecer prioridades, viu? Muito obrigado pela sua presença. É preciso que a gente saiba entender e compreender que nós teremos uma enxurrada de escolhas aqui agora. Nós teremos várias pressões aqui sobre a gente. Se nós não tivermos claramente aquilo que é importante para a gente, já era. A gente vai estar o tempo todo dizendo sim. E aí olha só que interessante. E aí surge um paradoxo que é curioso, né, se não fosse trágico, né, que é o paradoxo do sucesso. O paradoxo do sucesso é o seguinte: nós somos mal interpretados ou nós somos criticados, presta atenção nisso aí, nós somos criticados quando a gente simplesmente tem um bom comportamento, que é a habilidade de dizer não. Quando a gente aprende e sabe a dizer não, mas não é dizer não de forma indiscriminada nem aleatória, não. Quando você tem suas prioridades definidas, você aprende a dizer não. Olha só que interessante. Esse é um bom comportamento. Aprender a dizer não. Só que soa estranho para quem ouve. A nossa sociedade vive esse paradoxo, o paradoxo do sucesso, que diz o quê? Que você tem que dizer sim para tudo. Para com isso. Para com isso. Nós somos elogiados e recompensados pela sociedade quando a gente acaba dizendo sim para tudo. Olha só que paradoxo, velho. Olha só que paradoxo. A gente recebe aplausos e elogios quando a gente começa a dizer sim para tudo. Mas quando você aprende a dizer não, parece que as pessoas começam a te olhar estranho assim, você percebe aquele tom de crítica, aquele olhar mais julgador. Esse é o paradoxo do sucesso. Eu vou ler para você aqui as 4 fases do paradoxo do sucesso que o autor traz no livro. É sensacional. Preste atenção no paradoxo do sucesso. Olha só que loucura tá aqui, cara. Isso, quando eu li isso aqui no livro, abriu minha mente. E é por isso que eu quero compartilhar isso com você. Não é à toa que eu estou aqui todo dia às 6h27 para a gente poder fazer esse treinamento, tá certo? E não vai ser cansativo, tá? A ideia é investir aqui alguns minutos para a gente poder debulhar e entender um pouco mais sobre isso, sobre a importância de ser essencial. Então você que está chegando aqui agora, aperta o aviãozinho, manda, porque eu vou trazer aqui aquilo que o autor, o Greg McKeown, ele traz sobre a importância de ser essencialista. Olha só, o paradoxo do sucesso ele é composto de 4 fases. Eu, se você anotava. A fase número 1, quando realmente temos clareza de propósito, conseguimos ter sucesso nas iniciativas. Ok. Até aí, beleza, bem alinhado. Fase número 2. Quando temos sucesso, conquistamos a fama de ser a pessoa que resolve. Ah, que maravilha! Vinícius está aqui me assistindo, Camila também, o Antônio também.
Nossa, vocês são pessoas de sucesso, então vocês resolvem tudo, não é isso? Então, o paradoxo do sucesso começa, olha a segunda fase. Você conquista a fama de ser a pessoa que resolve tudo. Beleza. A terceira fase, olha só que interessante. O aumento de opções e oportunidades, que na verdade significa mais exigências sobre nosso tempo e nossa energia, leva à dispersão do esforço. Tá no meu IGTV. Você saindo daqui dessa live, depois você assiste. Eu trouxe um gráfico do que está aqui no livro sobre a questão de você desperdiçar energia em várias atividades, né, e você usar o seu esforço de maneira improdutiva. E aí, olha só a terceira fase. Significa mais exigência sobre nosso tempo e nossa energia, levando à dispersão do esforço. Presta atenção. E quando isso acontece, o que é que a gente sente no nosso corpo? Você vai chegar no final do dia sobrecarregado. Você vai terminar o dia sobrecarregado. E olha a quarta e última fase. Acabamos nos afastando do que deveria ser nosso nível máximo de contribuição. Não, essa frase aqui, ela está até riscada aqui no meu livro. Ó, o efeito do sucesso destrói. Anota essa frase, por favor. Pega papel e caneta aí. Anota essa frase. O efeito do sucesso destrói a própria clareza que, a princípio, nos levou a alcançá-lo. Putz grila, velho. Eu vou ler de novo. O efeito do sucesso destrói a própria clareza que, a princípio, nos levou a alcançá-lo. Não, isso aqui, para mim, ó, foi uma pancada no meu estômago. O paradoxo do sucesso me fez refletir sobre que eu preciso, cada dia mais, saber estabelecer prioridades. E olha só que interessante, por que acontece toda essa confusão na nossa vida? E aí eu quero trazer para você aqui, rapidamente, só três pontos de por que acontece toda essa confusão. Primeiro, nós temos opções demais. É verdade, a gente está numa sociedade que praticamente a gente tem opção para tudo nessa vida. E o fato de ter opção demais acaba nos confundindo, acaba exigindo que a gente tome decisão rápida todo dia, todo momento. Todo dia, todo momento. Só que aí quando você não sabe aquilo que é prioritário para você, já era. Você fica perdido nesse emaranhado de opções. O segundo ponto é o seguinte, excesso de pressão social. Vamos ter que realmente aprender todo dia a lidar com isso. O excesso de pressão social faz com que o fato de nós estarmos hiperconectados, a gente acaba realmente passando por esse processo tenso durante vários períodos do dia. E o terceiro ponto é a ideia de que podemos ter tudo. Você já percebeu? Você já parou? Não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já. Ainda mais agora com essa rede social que a gente está sempre, agora em quarentena, isolamento social, a gente acaba dando uma fuçada ali no Facebook, no Instagram, enfim. Perceba que há uma sensação de que hoje você pode tudo. O poder está com você. Você tem um controle total da sua vida. Você tem que ser vitorioso. Você tem que conquistar tudo, tem que ter sucesso, tem que ter fama. É comum a gente ver isso na rede social. Então, existe essa ideia de que podemos ter tudo, está trazendo um estresse emocional. Está fazendo com que várias pessoas experimentem um turbilhão de emoções negativas e se sintam pressionadas pela sociedade. Elas se sintam na obrigação de que pode ter tudo. Só que aí é o seguinte, nessa busca incansável por ter tudo, a gente acaba não entendendo nem aprendendo o que é prioridade. Por quê? Quando você diz que tudo é prioridade, meu amigo e minha amiga, na verdade você está dizendo que nada é prioridade. Quando você diz que tudo é prioridade, na verdade, nada é prioridade. Então, essa live de hoje, a gente quis estabelecer aqui, preparar, na verdade, o mindset de vocês para a aula de amanhã. Então,